Olá pessoal, quero trazer luz sobre esse comando, dinheiro me pertence. Na verdade é um comando que veio do céu. Nós precisamos entender o seguinte, todas as promessas de Deus até estarem reveladas aos homens, aos seus ministros, e esses homens com a sua consciência ativada, porque a consciência ativada é o mesmo que a autorização dada. Todas as promessas de Deus são boas e são para nós, mas enquanto elas não estão ativadas ou reveladas, elas não servem. Porém, uma vez que está ativada no coração, a consciência despertou, e esse comando, ele é ativado no coração e a consciência está desperta, então é de competência do homem, daquele homem ungido, porque acabou de receber a unção é o mesmo que a autorização, então é de competência desse homem, com os demais que são chamados para o mesmo propósito, que é a igreja, fazer os seus decretos. E sobre esse propósito, dinheiro me pertence, você precisa entender o seguinte: todos os recursos de Deus são para estar disponível ou disponíveis para Deus. Mas por que não está? É porque estão nas mãos de pessoas que não reconhecem Deus como Deus, que não são sensíveis à voz de Deus. Então eles retêm, eles seguram, e muitos desses dinheiro são usados exatamente para fazer o oposto do que seria a vontade de Deus. É para propagandar o erro, o pecado, patrocinar aquilo que é destrutível. Então, exatamente o oposto. Então, o céu não pode intervir, o céu não pode trabalhar, porque o céu pertence a Deus, mas a terra, Deus entregou aos filhos dos homens. Por isso, pede-me que eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. É de competência nossa dos homens, ao ter a clareza, a revelação, fazer os decretos. Então, antes de fazer o decreto, o céu não pode intervir, o céu não pode entrar em operação ali. Mas uma vez que o decreto ou os decretos são feitos, então o céu agora irá atuar. E o dinheiro nos pertence, o nome, o comando já está dizendo. Então, todo o dinheiro desse município que nós já declaramos em o nome do Senhor Jesus, que pertence a nós, é onde nós estamos, onde nós somos representantes do reino. Então, todo o dinheiro deve estar disponível a serviço do reino de Deus. Então, Deus vai estar procurando homens de coração reto, homens que vão entender, homens, quando eu falo homens e mulheres que vão entender que é uma honra ser administrador de Deus, que existe cofres, existe dinheiros acumulados desde várias gerações para trás, que não estão sendo usados para o reino de Deus, e como eu falei, muitos estão sendo usados para propagandar exatamente o que é oposto à vontade de Deus. Então, uma vez que o decreto, o comando entra em operação, que o céu começa a trabalhar, o céu vai fazer com que esse dinheiro irão vir para a sua obra. E esse dinheiro, obviamente, para que chegue ao destino que Deus pretende, obviamente tem que vir para as mãos de homens e mulheres que são sensíveis a Deus, que reconhecem que é uma honra poder servir ao Deus. Eles vão entender que não se trata de estar ajudando uma obra, ajudando o ministério, não. É uma parceria com Deus, onde ambos saem ganhando, e quem mais ganha somos nós, que somos os canais. Vão entender que esse cofre,
esse acúmulo, essa dispensa não seca nunca. Nunca. Que quanto mais a pessoa alcança níveis de confiança e de agilidade e de prudência, mais o Senhor vai trazer para aquela pessoa. Então é uma equipe. Aqueles que mais são, digamos assim, habilidosos para prosperarem, vão prosperar mais ainda. E outros são chamados para o altar e devem entender e vão ficar muito mais sensíveis à voz de Deus, que vai vir o comando novamente. Então temos que produzir, podemos produzir em um ano, o que muitas vezes, sem o comando, sem a revelação, não produzia em 100 anos. Então, o propósito desse comando, o dinheiro me pertence, é para que nós, de fato, ativamos essa consciência, porque de fato o dinheiro pertence a nós, somos os autênticos responsáveis pelo reino de Deus aqui. Então, o dinheiro de Deus é para vir para a nossa administração, você que é filho de Deus, você que é temente a Deus. Então, hoje nós tivemos uma reunião, eu vou passar a fazer reuniões relacionadas a esse comando nas sexta e nas terça-feira. Então, o primeiro ponto que o Senhor Deus trouxe a revelação para que nós entendamos é o seguinte: nós sabemos que se pegar um leite, por exemplo, estou falando, se você que gosta de fazenda, você que conhece fazenda, sabe que o queijo é feito do leite desnatado, se transforma em coalhada. Então, se pegar aquela coalhada e colocar 1000 vezes em uma forma quadrada, 1000 vezes o queijo vai sair quadrado, porque o queijo irá sempre se adequar à forma. Então, a nossa realidade, acostumada com a falta, acostumada com essas limitações financeiras, então nós nos tornamos como essa forma. E o nosso resultado, o que nós produzimos, corresponde o nosso queijo, o nosso fruto. Então, o resultado é correspondente à sua forma. Então, nós precisamos desconstruir essa antiga forma, esse antigo jeito de pensar, essa antiga maneira de que nós estávamos adaptados a lidar com a falta. A certeza era a falta, as limitações. Então temos que ativar nossa consciência e saber que nós estamos lidando com Deus, o Criador de todas as coisas. Então Deus, nesse relacionamento que nós iremos estar andando com Ele sabe como fazer, construir um homem segundo o seu coração, construir uma identidade segundo Ele porque cada semente produz segundo a sua espécie. Então Deus nos recriando como nós somos nova criatura, Deus vai criar homens e mulheres habilidosos, acessível a Ele, e vai se ajustar à forma de Deus. E aí, nesse caminho, nesse relacionamento, tudo se torna possível, nada se torna impossível para os que andam com Deus. Então, hoje foi o tema da palavra, essa desconstrução. A gente acostuma com esse jeito limitante de viver, então as nossas emoções se tornam familiar, nós acostumamos, e os nossos hábitos, nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar, então se torna como uma forma que o resultado, o que nós produzimos, corresponde ao nosso fruto. E dentro do fruto tem a semente que produz da mesma espécie. Então é necessário que nós desconstruímos essa antiga forma, essa maneira de pensar antiga, e começamos a falar, a declarar, e lembrando que os nossos corações, onde Jesus disse: olha, se o homem precisa guardar algo, guarde o coração, porque é de lá que provém a vida e a morte. Então o antigo espírito, a antiga semente, que era as emoções, a consciência, a fé, que trouxe os resultados que não são favoráveis, que nem de longe aquilo que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos desconstruir
essa semente e agora começar a acreditar, a falar, a pensar correspondente à palavra de Deus, correspondente àquilo que a palavra revela. Tudo eu posso nele que me fortalece. E falando até que nossos corações alcancem. Dinheiro me pertence e vai ser uma bênção, nós vamos produzir bastante. Então quero convidar você a estar frequentemente ouvindo nossos vídeos, que é para que nós cresçamos como um único pensamento, um único espírito, essa é a igreja do Deus vivo, porque você que compõe esse ministério, o direcionamento para você tem que vir dentro daquilo que é o chamado de Deus para nós. Nós somos um corpo, por isso que a palavra de Deus diz que haja em vós o mesmo pensamento, o mesmo espírito. Então assim nós cresceremos e será uma bênção. Então você que está nos assistindo, fora em outros locais, faz parte de outra igreja, seja muito bem-vindo. E já se inscreve no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho para que todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber. E até o próximo vídeo.